Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Palitão do blá blá blá, muita gente pergunta por que eu sou o locutor mais sertanejo do Brasil. Hoje é dia 21 do mês de março, 11 horas e 36 minutos. Nós estamos aqui na cidade de Castro, estado do Paraná, em frente ao Museu do Tropeiro. Então o tropeirismo teve uma história muito grande. Antes de começar a reportagem, eu quero falar para as pessoas que estão viajando aqui no estado do Paraná, que passam aqui nessa região. O Museu do Tropeiro está localizado bem no centro da cidade, atrás da Igreja Matriz, centro histórico. Para nós iniciarmos essa reportagem, nós passamos pela Casa de Cultura, pela Casa de Sinhara e agora nós estamos aqui no Museu do Tropeiro, retratando a época do tropeirismo. Hoje fala de tropas e boiadas, só nas modas e tal. Mas vamos contar essa história com imagem. Faz favor, Chuchu, segue eu aqui, ó. Pedir licença. Fomos muito bem recebidos pelo Estevão e a nossa querida Amélia. Dá licença, Estevão. Bom dia, tudo bem, Estevão? Tá aqui, a Amélia já nos recebeu. Aqui tá uma parte. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Dá licença aqui. Esse é o Museu do Tropeiro. Do Tropeiro, aqui da cidade de Castro. Conta a história de todo o tropeirismo, da formação da cidade de Castro, que tenha tudo a ver diretamente proporcional ao pouso do tropeiro. Do pouso do tropeiro. Então vamos contar a utilidade que teve no desenvolvimento dessa região toda aqui do... Aqui é a região sul do Brasil, né? Esse aqui retrata a figura do tropeiro. Então o tropeiro, a lida de um tropeiro das antigas não era macia. Então tinha que estar sempre numa indumentária como essa, o pala, chapelão, o lenço, a goiaca, a bota, enfim, tudo isso. Então o que acontece para quem não sabe? O meio de transporte do Brasil, antes das carroças, antes do carro de boi, era no lombo de burro. Então existia um grande comércio de animais que os tropeiros do estado de São Paulo desciam para o Rio Grande do Sul, compravam animais, especificamente burro e mula, os muares, e vinha da Argentina, do Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e passava. E aqui, na região de Castro, era um ponto de parada. Aqui tem o Rio Iapó. Então, o Rio Iapó, como é que é o significado? Rio que alaga, se eu não me engano. É isso mesmo? Rio que alaga na linguagem do Tupi-Guarani, mas a parte dessa história. Então aqui temos, ó, aquilo ali é uma trempe que o tropeiro usava naturalmente para fazer a sua boia, certo? Aqui tem até tem uma onça embalsamada, uma siriema. Essa se deu bem, em Barça Amarela, mas não comeram a carne nem fizeram basura das penas dela, né, Chuchu? Aqui, ó, uma perdiz, aquela que a turma canta tanto nas músicas, um chifre de cervo, enfim. Começando por aqui. Muito bem. Aqui, quando eu falo que meu bucho está que nem suador de cangaia, cangaia é esse instrumento aqui, ó. O suador vai aqui embaixo, no caso nós vamos mostrar lá depois. Isso aqui é uma bruaca normal, de couro cru, que era usada no dia a dia. Uma bruaca que vai aqui dentro, lata de querosene de um lado, vai mantimento do outro, charque, gordura, os utensílios que usa, tá certo? Então presta atenção, aqui é um caixote, né? É um baú, uma mala sem arça, certo? Essa era do dia a dia. Aí eu estava conversando com a Amélia aqui, que é a coordenadora, essa daqui faz o mesmo sistema de uma bruaca, só que ela é marcada, ó. Então o que é a diferença? A cangaia, o suador da cangaia, que nem meu bucho lá que eu falei, que precisa de enchimento, ela é marcada e ela tem um detalhe, Chuchu. Ó, ela tinha tranca, ela tinha chave. Então aqui normalmente o que ia? Um documento, um remédio, carta, você sabia que tudo funcionava pelo tropeiro. Então o tropeiro trazia carta, demorava, viu, gente? Eles vinham tocando, não vai pensar que era do dia para a noite, não. O negócio era demorado, meses, e não era um ou dois, não. Às vezes metade do ano para subir e metade do ano para descer. Então esse encontro, nas regiões que eles passavam, o encontro com os fazendeiros, com os estancieiros, a localidade de parada. Então Castro foi o ponto máximo de toda a história do tropeirismo. Certo? Então por isso que nós estamos dando esse destaque aqui. Aqui os utensílios mais modernos, aqui é um arreio, tá vendo? Para ser sincero para você, ó, esse aqui eu não sei nem como é um caco chapeado de uma outra época, Chuchu. Depois nós vamos mostrar. Pelegão, baldrana, isso aqui já vem uma época mais para frente. Um pelego preto, naturalmente que isso aqui era usado
Aí, ó. Os pilão, lá, tá vendo? Um tanto bom, ó. Os utensílios daquela época do tropeirismo. Isso aí, quem conhece sabe, é o tamanhozão do pilão. Isso aqui dá pra fazer boia pra um monte de gente. Entendeu? Esse é um pilão grande num conjunto de 4 ali, mostrando todos os utensílios. Vamos andando aqui então. Bora mostrar, Chuchu, por que que tem aqui uns arreios, ó. Continua aqui uma traia de arreio. Continua aqui uma canastra daquela lá solta, com uma marca ali. Aqui tratando uma maquete. Filma bem aqui, ó. Como que era. Então vamos lá. Aqui dentro, ó, pode ver que tem os animais arriados onde que ia só o cavaleiro. Aqui ia um sistema de cangaia que era numa sacaria, que com certeza era uma traia mais macia. As coisas dos utensílios ia dentro dessas coisas. E a tropa sorta. A tropa sorta. Os detalhes que eu estou querendo falar aqui é que tudo era transportado no lombo das mulas e burro. Tá certo? Então vamos lá. O tempo vai passando, as coisas vão mudando, até chegar no tempo da carroça e depois o trem de ferro. Então, antes disso aí, toda essa história, quem faz são os tropeiros. Então essas tropas vinham pelas estradas, tropa chucra, que às vezes vai chegar mansa lá, em uma boa história, como começou o rodeio de Barretos lá também, era assim, no posto de boiada. Então no tropeiro também, com certeza, gurizada de 10, 11, 12 anos, dependendo da índole boa que tinha, e já tinha, como é que eles falavam, o menino já tinha ardência, ia também, já começava cedo, o tropeiro começava cedo. E saía pelas estradas do Brasil e o ponto era aqui em Castro. Aí vamos para uma parte do progresso. Vai passando o tempo, esse aqui é um arreio de Sião. Não me pergunta por que de Sião, que eu não vou saber. Isso aqui então andava as mulheres. A mulher sentava aqui, encavalava uma perna aqui, ó, e sabe o que eu fiquei sabendo, Chuchu? Aqui ontem o Estevam falou assim, sabia que só tinha um homem que andava nesse tipo de arreio aqui? Eu falei, não sei quem que era, o governador, o prefeito, o imperador, ou não, o padre. Entendeu? Agora imagina o sufoco que o padre passava, né? Então a mulher sentava aqui, passava aqui, ó, e andava de lado. Então isso aqui é um arreio feminino, um arreio de Sião para aquela época. Agora eu fico imaginando o padre sentado aqui, o da batina, né? E esse toquinho aqui onde ia. Imaginou? Podia dar uns probleminha. Mas vamos lá. Aqui tem os utensílios, os freios. Aqui é uma formiga de puxar boi, ó. Os freios daquela época, para quem gosta do tropeirismo. Isso aqui é o cabeção, né? Cabeção no caso. Não é um cara da cabeça grande. Isso aqui vai no focinho do burro ou da mula. Aquilo ali, aquilo está escrito que é serrilha. As esporas, essa é estilo chilena, tá certo? Uma tesoura estilo truquês, os florões, que era de enfeitar a traia, as bombas, que hoje tem muita gente que tem, as argolas, esses utensílios aqui é de um valor fora de série. E aqui os estribos femininos, ó, de criança, de mulher, tá entendendo como é que era? Sofisticado o negócio? Chamado de caçambas, certo? E aqui os estribos também continuam, os estribos normal. Olha que variedade, as ferraduras, e os trem, tudo que era usado numa traia, sem ser a cangaia, sem ser a bruaca. Aqui tem, como é que chama isso aqui? Boleadeira, que chama isso aqui, ó. Isso aqui até hoje, tem gente que faz apresentação teatral, que isso aqui é bonito demais. Aqui as tacas, né? Isso aqui é de um pinto, não é pinto de boi, isso aqui não. As tacas, aqui o pilão, que eu tenho saudade de um pilão desse aqui que meu pai tinha, ó. Os cardeirão, prato de ferragate, as purunga, certo? Continuando, olha isso aqui, ó, a mala no sistema das antigas, e essa aqui provavelmente, ó, que seria a cama do tropeiro. A traia dele estava aqui dentro, uma gaitinha botoneira, e olha como é que era feito o assoar da cama aqui, ó. Não tinha nada de sofisticado, isso aqui é correia de couro, entendeu? Isso aqui é o fundo da cama, ó, feito tudo de correia de couro cru. Esse tempo nascia menino, né? O tropeiro voltava depois de 6 meses, que é nem feijão de marmiteca, né? A patroa, o trem funcionava de um outro jeito, mas nascia menino no outro ano, com certeza. Vocês entenderam o que eu falei. Chuchu, aqui já está mostrando um pouco mais para frente, aí vai crescendo, o tempo vai passando, certo? Aqui a fundação da Vila Nova Castro, dia 20 de janeiro 1789. Aí, ó.
Aí a coisa já começa a dar uma outra forma. Aqui tem uma pequena maquete do que era isso. Cadê o Estevão que eu tenho que perguntar um negócio para ele? Estevão, você está me ouvindo? Aonde que os tropeiros paravam lá? Como é que chama aquele lugar lá, na Castrolanda hoje? Aonde que era o... Fazenda Capão Alto. Fazenda Capão Alto. Lá também a gente tem o resquício da questão afrodescendente, né? Que teve as senzalas, tem as ruínas das senzalas lá. E lá, depois que foi desocupado pelos tropeiros e pelos padres carmelitas, foram os escravos que passaram a administrar a fazenda. E ela existe até hoje. Existe até E hoje. era um ponto Era o ponto de paragem. de paragem dos tropeiros. Lá está na beira do rio Iapó. Exatamente. O rio Iapó que banha tudo aqui. O rio Iapó que banha toda a E cidade. tem também, hoje é dia 21 do mês de março, dia 19, que foi antes de ontem, Castro completou 321 anos de emancipação, é isso da história. E aqui é conhecido como cidade-mãe. Aqui já foi capital do estado do Paraná também? Foi capital. Você lembra a época? Não me recordo. Não recordo a época, mas foi. Foi capital. Foi capital. E aqui nós estamos localizados na região dos Campos Gerais do estado do Paraná. Exatamente. Essa região é muito rica. Vai longe, vai longe. Ponta Grossa está aqui para baixo, Sangés está para cá, para a divisa. Como é que chama aqui? Serra do Piraí, Ventania, Tibagi, Barra do Piraí. Tudo, Jaguariaíva. Aqui embaixo, como é que chama? Que era distrito daqui? Carambeí. Era distrito daqui de cá. Hoje tudo se emancipou na região. Só que Castro é a capital, que foi capital do Paraná e é capital de uma... Hã? Por um período. Justamente por ela ter ela pertencer a esse núcleo e transmitir essa ligação com outras regiões, outras cidades, facilitava o intercâmbio com outros povos, com outras cidades. Certo. Então por isso esse ponto de referência. Isso, é isso dentro do estado do Paraná. Na ligação então, no início da reportagem nós falamos, os tropeiros paulistas iam para o Rio Grande do Sul, atravessando aqui na região, desciam para o Rio Grande do Sul, negociavam as tropas e depois vinham com essas tropas. Aí iam até Sorocaba, no estado de São Paulo, onde existia um grande comércio, um grande mercadão de muares, tropa de burro e mula, que os caras lá do estado de Minas Gerais, na época da era da mineração de ouro de Minas, usava-se muita mula. Então os mineiros vinham até Sorocaba e de Sorocaba para lá era um outro percurso. Isso, eles vinham comprar as mulas, os animais na feira de Sorocaba e faziam um escambo também, que é troca de mercadoria. Certo. Para obtenção desses animais, para esses animais irem trabalhar nas minas de ouro, né, lá em Minas Gerais. Porque a mula, como a gente sabe, é um animal muito forte. Né, ela é mais forte que o cavalo. Era um animal apropriado para trabalhar, para puxar o ouro nas minas. Então, agora vamos tirar a mula do sufoco, né, Chuchu? Vamos filmando aqui para fora. Ô, Estevão, a hora que precisar, eu vou dar um grito com você aqui de novo. Você vai me dar o direito de imagem, né? Nós estamos divulgando isso aqui, gente, que é muito importante. Venham conhecer aqui, ó, o Chuchu passa aqui, o Chuchu vai dando as instruções para mim aqui. Venham conhecer que vale a pena. Aqui nós estamos atrás da Igreja Matriz de Castro. E aí tem o pessoal, como está aqui o Estevão, está aqui a Amélia, tem o pessoal da Casa de Cultura, tem o pessoal da Casa de Sinhara. Vai mostrar isso aqui tudinho para vocês, ó, uma estrutura daqui, ó, do Rancho do Tropeiro. Chuchu, aqui tem aqui o Rancho do Tropeiro, um lugar simbólico, né? Carneirãozão ali. Aqui tem um bebedouro, aqui nós já estamos do lado de fora, ó. Toda a entrada de cidade, naqueles tempos primórdios, né? Eu tô falando bonito, tempo primeiro, tinha um bebedouro desse na entrada da cidade, que a turma andava a cavalo. Aí passa o tempo, aquilo lá é sistema de um trole, já quando tinha estrada pavimentada, que chegou o trole, também puxado por burro, mula, depois cavalo, enfim. Agora vamos falar da parte boa das mulas. O tempo passou, o progresso chegou o trem, abriram-se as estradas, abriram-se as picadas, os povoados foram crescendo, escola, hospitais, então tudo que hoje em dia existe. Aí a turma vai falando assim, escuta, e as mulas? Ó que passo gigante que as mulas deu. Hoje em dia existem associações de criadores de muares.
jumento de várias raças, inclusive um dos mais divulgados é o jumento pega, com éguas da mais fina reprodução, tá certo? Então todo mundo sabe que o burro e a mula é filho do jumento com a égua. E jumento e jumenta vai dar um outro jumento ou uma outra jumenta. Então existe uma furtidão disso que aí, meus amigos, vem a mula de patrão. Existe muita mula de peão ainda. Existe comitivas de tocar boiada no Estradão, no estado do Mato Grosso do Sul, na Rondônia, no Pará, lá em cima no nortão do Brasil, ainda existe muito transporte das comitivas, que não é que é a comitiva daqui não, é a comitiva que vai, a tropa, que vem uma boiada, que hoje em dia pode ir trator ou caminhão na frente, em vez de ir a bruaca. Em algum lugar ainda, num pequeno trecho, pode ter. E aí vem a criação da mula de patrão, que é as mulas que hoje custam 100, 200, 300 mil reais. Aí vem a pergunta. Então hoje existe todo um capricho, porque para viajar você tem caminhonete, tem avião, tem caminhão para fazer o transporte. E para você andar domingo macio, bonito, cheiroso, você tem que arrumar uma mula bem bonita, bem machadeira, que existe no Brasil inteiro. Inclusive eu moro em Espírito Santo do Pinhal, divisa de Andradas, tem os meus amigos muladeiros lá, depois tem Lagoa Dourada, tem o encontro dos muladeiros em Porá, tem o encontro em Itapetininga. Então a mula de patrão dá lugar hoje aos passeios, onde existem muitas cavalgadas rurais. Então nós estamos trazendo uma parte da história dos tropeiros aqui na cidade de Castro. Se ficou bem explicado, eu quero que vocês venham conhecer. É uma região bonita, está bem localizada aqui na região dos Campos Gerais do estado do Paraná. Tá bom? Aos nossos amigos, seguidores, fãs, a todos aqui, o Estevão, a Amélia, o secretário de Cultura, prefeito municipal, vice-prefeito, que são gente da comunicação, Castro, um grande abraço do Palito, do Chuchu, aos nossos fãs e amigos, e põe as mulas para marchar, porque as mulas daqueles tropeiros antigos ficou na história, e as mulas de patrão estão chegando por aí. E quando nós encontrar, eu falo blá, blá, blá. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil.